Olá você, minha gata, meu gato, você que está aí no meu curso de Biologia Online, Ecologia 100% gratuita para você, para que você possa ter o seu melhor desempenho nesse Enem, já falei, minha forma de retribuir para você aquilo que você tem me dado na minha vida. Você estudante, você que se dedica tanto e que quer mais, eu estou aqui para te oferecer mais. E o assunto de hoje, um assunto muito hiper, mega, super, zíper importante no Enem, fluxo de energia, não só no Enem, mas também como em vestibulares diversos. Muitos vestibulares, muitas questões de vestibulares. Se você ainda não baixou, vai lá na sua área aí do aluno e baixa lá apostilas, listas de exercícios que eu deixei disponíveis para você. Estão lá várias delas. Então não se esqueça, não marca a bobeira não, vai lá e baixa que está qualidade altíssima dessas listas. Tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre níveis tróficos, cadeias tróficas, teias tróficas, todo esse conjunto de coisas que envolvem aí a parte da comunidade. Então nós estamos aí no nível crescente, indivíduo, população, depois estudo de populações que nós fizemos, agora interação entre comunidades e agora vamos para os ecossistemas. Fechamos a comunidade e estamos indo aí para os ecossistemas. Nós vamos começar o estudo de ecossistema com cadeia e teia trófica. E para isso algumas coisas são muito importantes. Primeiro, que a gente entenda que isso é um fluxo de energia. Preste atenção nessa palavra, fluxo. A energia flui, a energia não é cíclica, ela não volta. E a fonte primária de energia é quem? É o Sol. Por que o Sol, professor? Por que o Sol? Porque lá no Sol estão acontecendo reações nucleares. Essas reações despendem, liberam uma quantidade enorme de energia que chega para a gente na forma de ondas eletromagnéticas. E uma dessas ondas que interessa para a gente, uma dessas formas de energia, são exatamente os fótons de luz que estão chegando aqui para a gente. Essa energia dos fótons de luz, ela é aproveitada pelos seres autótrofos fotossintetizantes ou fotossintéticos. Se lembra quais são eles? São as algas, as plantas e as cianobactérias. Algas, plantas e cianobactérias são os seres autótrofos que fazem fotossíntese. O que caracteriza o autotrofismo? O fato de esses seres absorverem o CO2 como fonte de carbono e também conseguirem água como fonte de hidrogênio. CO2 como fonte de carbono e oxigênio e água como fonte de hidrogênio. Esses seres então conseguem assimilar essa matéria inorgânica e transformar num conjunto de reações da fotossíntese, transformar em quê? Em composto orgânico. Daqui para frente eu vou chamar composto orgânico de Xó, tá? Então saiba, composto orgânico daqui para frente eu estou chamando de Xó. Tem vários compostos orgânicos. O produto primário aqui é o carboidrato. Depois ela vai aproveitar e fazer o quê? Proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, tudo aquilo que for necessário de matéria orgânica vai ser produzido a partir daqui, pós-fotossíntese. Então olha só, um ser é autótrofo porque ele incorpora energia da luz e aproveita essa energia num conjunto de reações químicas que resultam na produção de um carboidrato, que eu estou chamando aqui genericamente de Xó, como representante da matéria orgânica. Incorporam CO2 e água. Pelo fato de esses seres produzirem a própria matéria orgânica a partir de carbono inorgânico proveniente de CO2, eles também são chamados de produtores. Pelo fato de usarem a energia da luz, são chamados de produtores fotossintetizantes. Existem também os produtores quimiosintetizantes, que são representados por algumas bactérias. Nesse caso, a relevância é pequena para o volume de energia da natureza. Então, olha só, associa isso aqui. A energia, associa na cabeça, né? A energia da luz, ela está entrando para o ecossistema via produtores, via seres autótrofos fotossintetizantes em grande quantidade aí. Plantas, algas e cianobactérias. Bom, o que acontece? Essa matéria orgânica produzida é aproveitada para sintetizar outras matérias orgânicas aí do ser produtor. Por exemplo, as plantas produzem celulose, fazem reserva como amido, e usa uma parte dessa matéria orgânica como energia motriz, como fonte de energia para as reações que vão manter essa célula, esses tecidos dos seres funcionais. Então, uma parte ela deixa
mobilizada usando como fonte de energia e outra ela deixa imobilizada no composto orgânico. E é isso que importa, olha só, a parte que é fonte de energia, ela vai sofrendo consumo, então é o que a gente chama de energia de dissipação. Então parte da energia que entrou é dissipada como calor. Nós estamos aqui agora funcionando, dissipando energia. A outra parte é transferida, então é o que está disponível como matéria orgânica. Numa cadeia trófica, as setas indicam o fluxo da energia. Só que se lembre, quando ela entra no produtor, ela vem como onda eletromagnética lá do Sol, fótons. E agora ela está circulando como ligação química. O produtor faz isso, consegue aproveitar essa energia e converter em ligação química. E ele começa uma cadeia de transferência. A matéria orgânica do produtor é transferida para quem? Para o consumidor primário, que é o chamado herbívoro. O herbívoro, por sua vez, transfere essa matéria orgânica, ou parte dela, para o carnívoro, que transfere para outro carnívoro e vai levando isso, matéria orgânica, até o chamado consumidor final. Está pequenininho, mas eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, consumidor final. Então, olha só, existe uma cadeia de fluxo de energia, de transferência de energia. E essa cadeia de transferência de energia está acontecendo com a matéria orgânica que vai passando de um ser para o outro. Só que observe, o retângulo representa o total da energia que entrou. E cada retângulo está ficando menor. Isso porque parte da energia que entrou vai ser o quê? Dissipada na forma de calor. Então perceba, a energia não pode retornar. Não pode retornar. Esses seres que consomem a matéria orgânica pronta, que foi produzida lá por um autótrofo e foi sendo transferida, eles são chamados todos eles de quê? De heterótrofos. Professor, mas eu aprendi que heterótrofo é quem produz o próprio alimento, ou melhor, quem não produz o próprio alimento, e que autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Verdade. Só que aqui nós estamos falando o seguinte, autótrofo é aquele que é capaz de, a partir de matéria inorgânica, sintetizar matéria orgânica. Heterótrofo é aquele ser que precisa da matéria orgânica pronta para poder tirar energia e construir o seu corpo. Por isso que vem essa ideia de produz o próprio alimento e não produz o próprio alimento. Repare então que uma cadeia trófica, vou pegar outro giz aqui, ela é uma cadeia de transferência de matéria e transferência de energia. Transferência, não de ciclo. Existe uma coisa hiper importante que nós temos aqui, que é um conceito, ó, nível, vou anotar aqui para você, nível trófico. Então sintoniza nesse conceito, nível trófico. O que é o nível trófico? O nível trófico é a posição que o organismo está em relação à fonte primária. E quem é mesmo a fonte primária que eu falei no começo da aula? Quem? É o Sol. O Sol é a nossa fonte, que a gente chama de fonte primária de energia. Repare aqui então, fonte primária é dele que provém a energia que sustenta o ecossistema. Então o nível trófico vai ser a posição relativa à fonte primária. Repare então que quem é autótrofo e faz fotossíntese está no primeiro nível trófico. Vou botar NT aqui de nível trófico, tá? Quem está como consumidor primário está no segundo nível trófico. Não pode confundir nível de consumo, consumidor primário, com o nível trófico, que é o nível de energia. Então, o segundo nível de energia é o primeiro nível de consumo. O primeiro nível de energia, nível trófico, é o primeiro nível, que é o produtor. Tá? Repare que agora, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. O consumidor final, que é o organismo, que é um heterótrofo, conhecido como decompositor. Esse ser decompositor, então são os decompositores, são os micro-organismos, bactérias, protozoários, fungos. Depois deles a energia não está disponível para quase ninguém mais, só para bactérias mesmo. Então nós falamos que eles estão no último nível trófico, independente da posição que eles apareçam. Se ele estivesse logo depois aqui, seria o último nível trófico, sempre assim, tá? Vamos posicionar aqui e sintonizar. Imagine que isso aqui seja plantas, tá? Lá do Pantanal, dos campos pantaneiros, né? Antes de estarem alagados, bonitos. Um cervídeo, um veado,
pantaneiro, se alimenta disso. Aí vem a onça e se alimenta e consegue energia do veado. E aí vem quem? Não pensa na gente, que nós não fazemos parte dessa cadeia. Não se esqueça dos seres que você não enxerga, carrapatos, pulgas, piolhos. Uai, professor, mas o carrapato não devora a onça. Exato. Uma cadeia de fluxo de energia não é uma cadeia de devorar, é uma cadeia de transferir energia. Então aqui não se esqueçam dos pequenos seres, parasitos de superfície que conseguem energia também desse jeito, tá bom? Então uma cadeia de transferência, não é uma cadeia de quem come quem devora quem. Até o consumidor final, que é bactéria, fungo, protozoário, que são seres decompositores. Desses, ninguém mais consegue energia, a não ser alguns deles mesmos. Ok, essa é a primeira parte da aula. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer suas anotações, dar um pause, enquanto eu troco o quadro aqui pra gente. Vap-vup, viu que é rapidinho, né? Você tem que dar um pause, senão não dá nem tempo de você pensar, porque a página muda rapidinho. Já tem aqui um quadro todo novo para que você possa ter o melhor rendimento. Então lembra, pedir para parar para a gente começar a segunda parte, dá uma paradinha, faça as suas anotações, tire as suas conclusões ali, volte o vídeo antes de começar a segunda parte. Vamos lá então para a segunda parte, olha só. Na primeira parte do vídeo, se teve dúvida, volta lá. Nós falamos do fluxo de energia. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, está vendo esse triângulo deitadinho? Esse triângulo representa para a gente exatamente a energia à medida que ela flui numa cadeia de transferência de energia. O que a gente vê? Que a energia disponível, ela vai diminuindo ao longo do fluxo, porque parte da energia ia sendo dissipada. Lembra dos tamanhos dos retângulos? Isso é importante aqui, tá? Então o que nós temos aqui agora? Nós temos algumas cadeias alimentares, mas vamos falar também das teias, são cadeias e teias tróficas, né? Quantas cadeias tem aqui? Aqui a gente tem, uma cadeia, duas cadeias, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. 3 cadeias, produtor, consumidor primário e terciário. Então eu tenho aqui 3 cadeias alimentares. Legal? Bom, repare que a energia vai diminuindo ao longo da cadeia. Então quem está aqui no topo, eu não representei aqui agora decompositor, tá? Não representei nesse caso. Quem está no topo, normalmente tem pouca oferta de energia. Embora ele consiga converter bem a energia que aproveita, a oferta dele é pequena, ele tem pouca oferta. A energia está sendo dissipada. Olha o retângulo nosso aqui, que virou um triângulo, né? Era um retangulão e virou um triangulinho porque a energia está sendo dissipada. Então, qual que é o problema de quem está no topo? O problema de quem está no topo é que a oferta é pequena. E aí, nesse esquema, as cadeias começam a se elaborar e se estruturar em teias. Por exemplo, esse produtor também pode fornecer energia para esse outro consumidor. Quantas cadeias nós temos agora? Repare, 1, 2, 3 originais e mais uma aqui agora, 4ª cadeia. Vamos ver, esse consumidor também pode fornecer energia para esse consumidor secundário. Quantas cadeias tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3 originais, 4, 5, 6. Repare que a gente está aumentando na mesma estrutura a quantidade de quê? De cadeias. E a gente está ajuntando várias cadeias. Repare, esse ajuntamento de várias cadeias pode resultar nisso. Pode resultar até mesmo que esse ser consiga puxar energia. Uai, então ele mudou? Pode, ele pode ser C2 também. E mais ainda, pode puxar até daqui. C4, depende da cadeia que ele se posiciona, ele começa a flexibilizar. Mas por quê? Por que, mestre? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Quando se constrói uma cadeia e que se começa a juntar várias cadeias, vira uma teia. Essa teia, presta atenção, anota aí, a teia otimiza, torna ótima a oferta de energia. A teia torna ótima a oferta de energia neste ecossistema. Então, observe, esse ser que está aqui no topo, por exemplo, poderia ser perfeitamente bem um carrapato. Olha lá, pode ter carrapato em ave? Pode ter carrapato no boi? Pode, em todo mundo que está na base. Mas pode ter carrapato num consumidor também de nível? Pode. Você pode ter carrapato em ave, pode ter carrapato em boi, pode ter carrapato em cobra, pode ter carrapato em gavião. Esses seres conseguem pegar energia de vários níveis diferentes. Ele consegue muita energia para ele assim. Repare, apesar da energia estar diminuindo ao longo do fluxo,
existem seres que otimizam o aproveitamento da energia. Anota então que numa cadeia ajuntada com outra cadeia e mais outra cadeia, constrói-se uma teia. E numa teia existe um aproveitamento maior da energia, porque um organismo consegue buscar energia em vários níveis diferentes. Certíssimo, não tem como errar esse conceito. Eu tenho certeza absoluta que você vai acertar esse conceito em qualquer vestibular que você passar. Uma coisa importante que aparece em muitos vestibulares são as chamadas pirâmides ecológicas. O que são pirâmides? São essas pirâmides ecológicas, né? Elas são as representações dos níveis tróficos, mas agora de forma diferente, níveis tróficos. A primeira pirâmide que a gente usa aqui é a pirâmide de energia. Repare, eu vou pegar esse triângulo e vou virar assim para cima. À medida que eu tenho aqui, ó, os níveis, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, a energia foi diminuindo. Por quê? Porque a diferença aqui, ó, é a energia que foi, eu vou marcar aqui, seria a energia que foi dissipada no ecossistema, na forma de calor. Uma pirâmide de energia, então, ela vai ser sempre direta. E uma coisa que você tem que se lembrar, na base da pirâmide sempre está o produtor, sempre. Base de pirâmide é sempre produtor. E para cima são os consumidores, né? Na pilha que a gente vai fazendo. Então eu peguei simplesmente e virei. Lembre-se então, uma pirâmide de energia sempre vai ser direta, não tem outra forma para ela. Por quê? Porque as outras pirâmides podem ter inversões, repare. Mas não entendi essa inversão. Calma, calma, tudo suave, você vai entender com suavidade as coisas aqui. Sempre na base o produtor. O que é uma pirâmide de números? Uma pirâmide de números considera o número de indivíduos em cada nível. Então eu posso ter, por exemplo, num campo, por quilômetro quadrado, muitos capins, alguns gafanhotos, predadores de gafanhotos, parasitas dos predadores, pode considerar assim, tá? Mas eu posso ter também uma árvore, 30 pulgões nessa árvore, 5 joaninhas, 3 aves que comem joaninhas, está reparando? Então você pode ter variações em relação aos números. Agora, essa inversão só é possível porque você está considerando o número seco, absoluto. Então, outro ponto importante, essa pirâmide é instantânea. Não entendi, para mim instantânea é só macarrão. Não, instantânea é do instante. Pode ser que amanhã eu chegue lá e exista essa árvore, mas a quantidade de joaninhas pode ter diminuído, né? Ou de pulgões, desculpa, que estão aqui na base, pode ter diminuído. A quantidade de joaninhas pode ter aumentado, a quantidade de aves pode ter aumentado. Isso é um instante, um momento. Por isso que ela pode dar essa inversão também. Outra coisa importante, se aqui o produtor é de alta reprodução, ele pode estar em pequena quantidade, mas como ele reproduz muito, tipo algas que reproduzem muito, apesar de serem em pequena quantidade, elas também podem estar aqui na base dessa pirâmide invertida. O que é importante é que uma pirâmide de energia nunca vai ser invertida. Mas por que nunca? Por que nunca? Porque a energia vai sendo dissipada e não tem como voltar, inverter o eixo. Ninguém recebe mais energia do que aquela que já foi dissipada. Então, a que está dissipada, não tem como voltar atrás, tá bom? Beleza? E uma pirâmide de biomassa. O que nós consideramos biomassa? O chamado peso seco. Peso seco é o seguinte, você pega a massa do corpo do indivíduo e tira a água. Você fica com a biomassa ou peso seco. Hoje é feito por estimativa, mas a gente já quantificou isso muitas vezes. Pegava lá o bichinho, sacrificava o bichinho, botava ele num secador, numa estufa mesmo, ele secava, perdia toda a água e você ficava com a biomassa do bichinho ali, aquilo que sobrava, tirando o peso seco. Hoje, como se tem muito estudo avançado, a gente faz por estimativa. Nosso corpo tem mais ou menos 70% de água quando somos adultos, ou seja, nosso peso seco é 30% da nossa massa atual. Legal? Então isso é só para você ter uma ideia. Ela também pode ter inversão. Lembra que na base sempre é o produtor, ó. E aí vem os consumidores para cima, tá? Repare que essa pirâmide também é do instante. É instantânea, tá? É de um instante, de um momento. Então, por exemplo, imagine que aqui seja um pasto como produtor e boi. Não dá para ter mais boi do que pasto. Por quê? Porque o boi vive do pasto. Só que no momento que eu medi era possível. Eu não medi a produção toda ao longo da vida do boi. Eu medi naquele momento. Hoje, eu chego lá, tem 300 kg de boi no metro quadrado de pasto, em X quilogramas de capim. Vai ter hoje muito menos capim do que o quê? Do que boi. Agora, se eu for considerar ao longo de toda a produção desse boi, eu vou ter muito mais biomassa de capim do que a de boi ali, porque o boi é uma parte do capim que ele converteu em matéria para o corpo dele.
Certíssimo. Eu tenho certeza absoluta que essa aula agregou muito para você. Se está fazendo sentido, compartilha com as pessoas que você conhece, que podem também ter esse valor agregado a elas aí, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Nós vamos continuar nesse curso online 100% gratuito para você, comigo aqui, Márcio Léo. Forte abraço, valeu!